Hora do Enem no ar, que já tá mais do que falado por quem tá buscando uma vaga na universidade. Falado em língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola, que é o nosso programa de hoje. A gente conversa sobre o mercado de idiomas no Brasil com o professor Antônio Ferreira, que se encantou pela língua espanhola no ensino fundamental e nunca mais abandonou a paixão. Mas antes, vamos de questões com a professora Rabi Oliveira? Olá, Lander! Como Olá, estás? bien, gracias. Encantado. Graças. Tô certo? Tá certinho. Professora, a prova de língua espanhola é mais fácil porque parece com a língua portuguesa? Mito ou verdade? Mito, mais fácil não, né? O que as pessoas acham, né, é que o espanhol é igual ao português. Não é que é igual, né? Elas são línguas irmãs, são muito parecidas, porque as duas línguas vieram da língua latina e aí, devido a isso, nos ajuda na hora de desenvolver a língua espanhola, né? Mas assim, dizer que é mais fácil, é igual, eu sei falar português e não preciso aprender espanhol, ou já sei falar espanhol, posso dar um enrolation, não é bem assim, né? Tanto que a gente tem os nossos falsos amigos, né? Falsos amigos? Explica melhor, professora. Então, os falsos amigos são aquelas palavras que parecem, mas que não são. Vou te dar um exemplo. Eu ia pedir um exemplo. Vou te dar. Assim, a gente tá na rua, tem uma senhora que passa mal, e aí eu vou e falo pra ela: Mira, estás embaraçada? E aí, o que te parece essa palavra, embaraçada? Está passando por algum problema, não sei. Isso, parece, né? Só que, na verdade, não, porque embaraçada é uma palavra que em espanhol quer dizer grávida. No caso, embaraçada não se escreve igual, mas há algumas palavras que se escrevem exatamente do mesmo jeito e o sentido é completamente diferente. Vamos falar um pouquinho mais depois, que a gente vê agora uma questão que o professor Francisco separou pra gente? Claro, vamos ver. Francisco, conta pra gente, vai. Vamos então ao exercício. Neste texto de referência encontramos uma campanha, uma publicidade que expressa: "Si te quedas, mi aparcamiento", que significa que se ficas com meu estacionamento, fica com minha discapacidade, fica com a minha deficiência. Não aumentes minhas barreiras. Não tem muito texto, não são muitas palavras, mas a mensagem parece que é bastante evidente. Então vamos confirmar se talvez se trata disso mesmo. Qual é a mensagem que quer ser passada com esta publicidade? A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de ser, letra A, estimular os cadeirantes na superação de barreiras. Definitivamente essa alternativa não corresponde porque a mensagem não está orientada aos cadeirantes. É como se os cadeirantes estivessem falando. Vamos para a letra B. Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Agora sim, o discurso está sendo feito para aquelas pessoas que costumam ocupar esses lugares preferenciais. A letra B parece bastante convincente. Vamos confirmar com as outras. Letra C. Identificar vagas reservadas aos cadeirantes. Em parte isso acontece na prática, porque aparece o desenho, a gente identifica, mas o que a campanha está cobrando, respeitar essas vagas. Vamos para a próxima. Letra D. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes. Definitivamente isso foge completamente da intenção dessa campanha. Vamos para a última alternativa. Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamento. Não corresponde nenhum propósito, nenhum sentido dessa propaganda. Então, com certeza, aquela nossa letra B seria a alternativa correta e com isso, mais uma questão resolvida. Graças, profe. O texto era pequeno, mas não tinha palavras em espanhol que a gente conhece. Então, tinha que ter um bom vocabulário? Não, de maneira alguma. Porque nesse caso desse texto, né, ele é um bom exemplo para mostrar para a gente que tudo numa questão dialoga, né? Então a gente tem que observar tudo. O título, o próprio enunciado, o Enem é uma prova, que o enunciado ajuda muito. E ali no caso, nós temos uma imagem, né? Uma imagem até que é grande. A imagem já ajuda. Então, se o aluno tem uma certa dificuldade com o vocabulário, ele pode recorrer à imagem. Isso, com certeza, porque, na verdade, nessa situação, como eu te disse, tudo fala com o aluno. Então, temos que observar tudo. No caso de uma tira, um personagem, a cara dele, ele tá triste, né? Ele tá irritado? Como é que ele tá? Então, essas dicas nós temos que observar no texto, né?
E no caso das placas, associar com a nossa realidade, né? Como é que é essa placa? Se eu vejo um não fumar, né? Em que contexto ela tá? Você olha a imagem e aí você vai relacionar com o seu conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? Tudo aquilo que a gente vivenciou, você tem um, eu tenho um outro. Cada pessoa, mesmo os irmãos que moram na mesma casa, foram criados juntos, e a gente não compartilha dos mesmos momentos sempre juntos, né? Então, cada pessoa tem um conhecimento de mundo. Então, quando nós vemos uma imagem, nós acionamos esse conhecimento de mundo e isso nos ajuda. Então, aquelas palavras que mesmo que nós não conheçamos, a gente pressupõe o sentido delas de acordo com todo o conjunto e aí entra a imagem, né? Nesse caso, dessa questão que a gente viu. Para ter um conhecimento em língua espanhola, é preciso fazer curso de idiomas? Não, de maneira alguma, né? Porque no caso específico do Enem, é uma prova de competência leitora, onde o que vão avaliar no aluno? Exatamente como ele lê, né? Se ele consegue ler em língua estrangeira, no nosso caso, da nossa conversa, em língua espanhola. Então, o curso de idiomas, assim, o aluno que está fazendo, que deseja fazer, pode ajudar, mas assim, não necessariamente, porque o que ele vai usar ali na prova são conhecimentos que ele já tem de mundo, o próprio texto vai dar dicas para ele, então significados que ele desconhece, ele vai descobrindo ali com a leitura. Por isso que é importante ele ler em língua portuguesa. E na internet, tem boas fontes de estudo para o aluno? Na internet, ela é um mundo dentro da nossa casa. Então, nós temos diferentes jornais de diferentes países. Isso é ótimo do aluno ter acesso. Temos rádios, inclusive. Não é o foco do Enem, mas a audição. Mas ele pode escutar ali, ele pode ter acesso a um nome de algum cantor. É muito material que nós temos. Dicionários online, gramáticas, muita coisa. E esses aplicativos de celular, professora, eles ajudam a quem vai se preparar para o Enem? Os aplicativos, eles ajudam você a adquirir vocabulário, até aprender, né, estruturas da língua e tal, mas não são o foco, né? Como eu disse para você antes, o foco da prova do Enem é a leitura. Então, os aplicativos ajudam, mas assim, eles não têm textos, eles são mais palavras soltas, né? Questões de gramaticais e tal. Mas quem puder, quiser baixar, pode baixar, fazer lá as atividades que vai ajudar. Mas o foco dos aplicativos é mais outras competências que não são as competências que o Enem cobra. Então vamos ver mais uma questão de espanhol, língua Claro, espanhola? vamos lá, agora. Renatinho, faça as honras. Vamos então ao exercício. El robo. Para los niños, para as crianças, anchos espacios tem o dia, largos espaços tem o dia. E as horas são calles despejadas, são ruas limpas, abertas avenidas. A nosotros, a nós, se estreita o tempo de tal modo que todo está apertado e oprimido. Se atropelam os tempos, quase não dão lugar um dia ao outro. Não bien, nem bem amanheceu, cai a luz a pino, em veloz meio-dia. E mal a contemplas, e apenas la contemplas, folhem entardeceres hacia poços de sombra. Hacia, que significa rumo a pozos de sombra. Dice uma voz, entre vueltas y vueltas, que sería entre voltas y voltas, se me fue o día se me escapó. Algún ladrón oculto rouba minha vida. Fica evidente que aquilo que acabamos de ler é um poema, e claro, cada poema tem um vínculo específico com aquilo que o autor quer comunicar sempre na área da emoção, sempre se transmite um sentimento, isso é característico de um poema. Frequentemente, quando esse tipo de texto aparece, é necessário que nós saibamos interpretar qual é o sentido do poema, ou qual foi a emoção, ou qual foi a mensagem principal que esse poema quer transmitir. Vamos conferir na questão se é isso que acontece. O poema O Roubo, de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata do problema do abandono de crianças nas ruas. Aparentemente, crianças foram mencionadas no texto, mas falar que isso seria o tema principal, vamos conferir as outras alternativas. Letra B. Excesso de trabalho na sociedade atual. Também era um tema que indiretamente aparecia no texto, parece que tinha muita correria naquilo que era relatado. Vamos conferir se tem outra que englobe melhor o sentido do poema. Angústia provocada pela fugacidade do tempo.
uma palavrinha muito chave, angústia, a questão do sentimento. Com certeza um poema sempre quer expressar um estado de espírito. Vamos conferir e comparar com as outras. Letra D. Violência nos grandes centros urbanos. Uma alternativa que está fugindo realmente daquilo tudo que foi dito no texto. Vamos para a última alternativa. Repressão dos sentimentos e da liberdade. Foi extrapolado porque nós podemos perceber, a partir da leitura do texto, que há uma comparação entre a percepção do tempo que nós temos quando somos criança e quando somos adultos, que o tempo vai passando muito rápido. Por isso, a letra C corresponde à alternativa correta, que seria aquela angústia provocada pela fugacidade do tempo, e nós temos, então, mais uma questão resolvida com sucesso. Graças, professor Francisco. Então, poesia também cai na prova de língua espanhola. Que outros tipos de texto são cobrados? A gente costuma nomear essa terminologia que a gente fala, tipos de texto, de gêneros, né? Gêneros textuais. E o que acontece na prova do Enem? Nós vimos um poema agora e pode cair na prova inúmeros gêneros textuais. Porque a nossa sociedade, ela é diversificada e ela, a todo momento, nós elaboramos diferentes textos. Muitos anos atrás não existiam blogs. O que as pessoas usavam para fazer o papel que os blogs fazem hoje em dia? Usavam o diário. E são esses novos textos que podem cair no Enem. E para essa questão em específico, o que o aluno precisa saber? Precisa saber que para cada situação cotidiana, nós usamos um texto, né? Agora, estou conversando com você, o nome desse gênero é apresentação. Estou apresentando para você as questões, a gente está conversando, de certa maneira também uma entrevista, né? Então, ele precisa se dar conta que cada texto tem características peculiares, né? O que é isso? Cada texto tem características que, quando nós olhamos para eles, nós já identificamos. Quando nós olhamos uma receita, a estrutura da receita já me dá dica de que aquilo é uma receita. Por quê? A receita tem tudo, né? Tem a descrição dos elementos, né? Dizendo o que eu vou usar, depois tem dizendo o modo de fazer. Então, ele precisa estar atento a como que aquele texto é usado na sociedade. E para quem vai optar pela língua espanhola no Enem, mas ainda é iniciante, o que você sugere? Eu sugiro que esse aluno, ele tenha contato com o máximo de textos em espanhol que ele possa ter, né? Ele entrar em contato com jornais, entrar em contato com tudo que ele puder ler, que esteja disponível na internet, que é um mundo que ele pode, né? Quem não tem acesso à internet, procurar nas bibliotecas, que às vezes nas bibliotecas você tem textos, né? Às vezes você tem poesia, você tem textos antigos, né? Tem bibliotecas que têm convênios com jornais, que o aluno pode pegar aqueles textos e ler, né? Pode estar com os textos em mãos. Então, assim, quem não sei espanhol, não sei quase nada, vou fazer espanhol. Começa por aí. Professora, muitas gracias. De nada, Lander. Agradezco, sí, por tu invitación y deseo a todos los inscritos en Enem que tenham éxito. A gente que agradece, professora, de verdade, viu? Na sequência, a gente conversa com o professor Antônio Ferreira. Ele é apaixonado pela língua espanhola, tanto que aos 35 anos já tem pós-doutorado na área, ou seja, vai ajudar a gente a fazer bonito na prova. Vem pra cá, professor Antônio Ferreira. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Fiquei feliz aqui pelo convite de conhecer também o seu espaço de estudo e já encontrar o Antônio Machada. A gente já tá ligado. Mestrado e doutorado em línguas neolatinas e pós-doutorado em linguística aplicada. Explica melhor isso tudo pra gente. Eu acho que assim, a paixão pela sala de aula me moveu a buscar esses caminhos, né? Na verdade, a formação inicial, ou seja, a primeira em letras português e espanhol, é necessária para que a gente possa atuar, né? Para que a gente possa lecionar. E aí, na própria universidade, eu tive a oportunidade de me envolver com projetos de iniciação científica e aí trilhar esse caminho acadêmico, né? Eu acho que esse caminho acadêmico foi, ao mesmo tempo, compartilhado com a minha vivência em sala de aula e aí orientando as minhas pesquisas também. Mas o que eu queria reforçar é que eu também assim, venho de uma família de pais que não tiveram oportunidade de estudar na sua fase de formação. E aí eu acho que essa chama
deles, assim, foi também incendida em mim, alimentada em mim para que eu conseguisse trilhar esses caminhos, mas sempre pensando no melhor do meu aluno. Então, nessa pesquisa de pós-doutorado, que é a última, de fato, não que seja a última da carreira, né, porque há muitas que a gente pode fazer ainda, mas sempre pensando de como o espanhol pode contribuir na formação de professores ou no melhor ensino para as nossas escolas. E por que tanto amor pela língua espanhola? Olha, eu acho que eu fui contaminado pelo espanhol desde a época da escola, né? Desde o ensino fundamental eu tive a oportunidade de estudar espanhol na 8ª série, que atualmente é 9º ano, depois o espanhol também me acompanhou no ensino médio. Além dessa paixão da sonoridade, de conhecer a língua, não só a língua pela língua, mas a língua através da cultura, né? Isso eu acho que eu devo aos meus primeiros professores aí de espanhol. Eu acho que também no momento do nosso país, naquele momento aí, anos 90, a gente teve a chegada de bens culturais, artistas, músicas, filmes, e isso também, ao mesmo tempo, alimentou essa minha paixão e desejo não só de ser um usuário da língua, mas também de ser um profissional da língua espanhola. E por que aprender espanhol vale a pena? Primeiro é a bagagem cultural, né? Eu acho que aprender espanhol ou aprender qualquer outra língua, a gente não está aprendendo somente uma única cultura. No caso do espanhol, mais de 20 culturas, né? Então, quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente aprende a ser um pouco esse outro. Então, é um espaço constante de lutas de identidades, a nacional, a estrangeira, e a gente vai se reencontrando. Mas pensando em rankings, né? O espanhol está sempre entre a 2ª colocação ou 3ª colocação de línguas mais utilizadas em contextos de negócio, em línguas que são utilizadas para leitura, seja de textos impressos, de textos digitais, a 2ª língua mais usada no Facebook. Então, há N dados estatísticos que vão mostrar que o espanhol, de fato, é uma língua de muita importância. Além disso, eu acho que desde os anos 90, né, a gente não pode esquecer que no Brasil foi assinado o Tratado do Mercosul. E com esse Tratado do Mercosul, várias empresas se instalaram no nosso país, várias empresas espanholas, inclusive também da América Latina, e com isso o espanhol esteve mais presente, não só no âmbito político, mas principalmente no âmbito cultural. E qual a maior dificuldade para o aluno, para os seus alunos em aprender espanhol? Olha, te falar aí pelos meus mais de 10 anos, né, de sala de aula, atuando em diferentes espaços, continuam sendo os aspectos gramaticais, né, principalmente os verbos do espanhol. Como o espanhol tem muito de tonga, né, quando a gente fala que dobra uma letrinha, uma letra passa a ser duas, essas são as dificuldades, né? Não há uma regra para saber quando de tonga ou quando não de tonga. Além disso, uma outra dificuldade é que a língua espanhola é muito pronominal. Então, se usa muitos pronomes antes e depois dos verbos, né? O que não é muito comum para um falante brasileiro. Ao invés de, no caso do espanhol, de repetir a palavra, a gente a todo momento está usando pronomes. E essas são as dificuldades, né? Em termos também de sintaxe da língua. A gente não pode esquecer a lista de falsos amigos. Como é uma língua muito similar, né? Uma língua neolatina, a tendência é que os alunos façam confusão no primeiro momento de aprendizagem, né, de certas listas de palavras. Hoje mesmo a gente já falou dos falsos amigos. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente? Na verdade, os falsos amigos estão vinculados diretamente à semântica um pouco da língua. Então, por exemplo, se daqui a pouquinho, quando acabar aqui o nosso encontro, eu te convidar para lanchar e eu falo para você, olha, Landy, essa comida está muito esquisita. Então, você poderia pensar, bem, é estranho isso, esse prato? Não, eu estou falando para você que é esquisita. Nesse contexto, é uma comida muito gostosa, muito saborosa. E aí, os alunos, no primeiro momento, acham que decorando essa lista de falsos amigos, vão falar e vão escrever muito bem. Mas aí cai, de fato, num outro mito, né? Que aprender uma língua estrangeira não é simplesmente você aprender léxico, você aprender palavras, é muito mais algo, muito mais amplo, né? Ou seja, você precisa aprender uma língua estrangeira para vivenciar aquela língua em diferentes esferas da comunicação que a gente consegue vivenciar, circular diariamente. Como a língua espanhola é uma língua que se fala em mais de 21 países e a prova do Enem também tem essa tradição de apresentar textos de países diferentes, ou seja, não só o espanhol da Espanha, não só da Argentina, do México, há um certo ecletismo, né, de países, e o léxico também varia. Então, eu acho muito importante que o aluno consiga, no seu glossário de palavras, saber determinar uma palavra que talvez é mais presente em uma determinada variante do espanhol. Eu acho importante também. Mas para chegar nesse upgrade todo e pensar no cenário mundial, o estudante precisa primeiro passar na prova do Enem, não é? Lembrando que são 5 questões que vão testar o seu conhecimento instrumental, ou seja, sua capacidade de ler e interpretar corretamente um texto, um quadrinho ou uma situação qualquer. Professor,
Que dicas você dá? Além da leitura, eu gostaria de deixar 2 dicas, e aí as dicas gramaticais, né? Que eu acho que são dicas importantes para um aluno que vai ser avaliado basicamente numa compreensão de leitura, né? Que são 2 aspectos da língua. Um deles são os conectores, que aí eu estou chamando conectores, são os marcadores discursivos, as conjunções, preposições, então palavras de ligação entre orações ou palavras, que normalmente se faz também uma lista para que o aluno perceba melhor o sentido. Então, se vai ser uma oposição, se vai ser uma ideia afirmativa, vai ser uma ideia de conclusão, é muito importante conhecer esses elementos de conexão. E a outra, por ser bastante usual na língua espanhola, são os pronomes de complemento. Então, saber muito bem quando aparece um les, um lê, um lá, um las, um lo, um los, porque essas palavras, de fato, vão estar substituindo outros termos, e aí facilita muito a compreensão do texto. Agora, quem quer cursar letras em espanhol, como está o mercado de trabalho? Bem, eu acho que o mercado continua bastante ativo, né? Com bastante inserção profissional. Na verdade, quando a gente pensa no curso de letras, nós temos o bacharelado, nós temos a licenciatura e outros cursos, inclusive, mais atuais, que também dialogam com a área de linguagem. O candidato que vai optar pela licenciatura, então, basicamente, ele vai atuar como professor, né? Então, ele vai atuar na escola da educação básica, do ensino médio, e atualmente em vários outros contextos. Então, curso de idiomas, no contexto virtual, dando aula como professor ou como tutor. Já devido aí também ao avanço das novas tecnologias, isso abriu o campo de trabalho. Já o bacharel, de fato, vai trabalhar como crítico literário, alguns vão trabalhar como tradutor, e atualmente a gente tem um mercado bastante produtivo para tradutor de revista, de página web, né, de sites. E há cursos mais novos, como, por exemplo, cursos de bacharelado em línguas estrangeiras aplicadas, em que o aluno vai ver mais de uma língua, inclusive o espanhol, e vai trabalhar de modo mais ativo no contexto empresarial, no contexto de negócios. Então, há uma formação que não está preocupada no ensinar aquela língua estrangeira, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter um mercado de ampla inserção profissional. Eu recomendo, claro, sou suspeito, né, para falar. E a gente não pode esquecer do próprio YouTube, né, que eu acho que o YouTube é um oceano de vídeos. Então, ao mesmo tempo que você consegue encontrar videoaulas de professores também que vão estar ali trabalhando um determinado aspecto gramatical, trabalhando uma estratégia de leitura que vai facilitar o aluno para ganhar uma leitura mais ágil, né, já que a prova do Enem é tão grande e ele tem que dar conta de tantas questões em pouco tempo, né? Há videoaulas que vão orientar esse aluno como otimizar mais a questão do tempo. E outros vídeos que vão favorecer o aluno para a aprendizagem de outras habilidades da língua, a escutar um pouco melhor, a ver como se articula os sons. Então, há muito recurso aí disponível na rede. Professor Antônio, muito obrigado pela sua presença. Hasta luego. Hasta luego. Espero que a gente se encontre mais vezes. Vamos encontrar sim, professor. Hasta pronto. Pode ter certeza. Hasta la vista, baby.